Olá, amados de Deus, que alegria estar aqui de novo em contato com vocês através deste nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre o de anunciar o Evangelho de Deus, de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, habitou entre gente, e que por graça Ele pode habitar em nós, tornando-nos novas criaturas. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração, para que esse programa se mantenha. Nós temos custos e se que você acha que ele precisa ser mantido, você pode ser um colaborador nesse sentido. Nós contamos com as suas orações, a gente tem lutas e precisa de intercessores, e que você divulgue para que esse programa alcance cada vez mais um público, para que Cristo Jesus seja glorificado e vidas sejam transformadas. Hoje nós queremos abordar aqui um pouco sobre o ciúme disfarçado de bom moço. Se você ama de verdade, você não tem ciúme. Se tem ciúme, não ama. Você somente quer possuir a pessoa que diz que ama. Olha só, isso é sério. O amor cuida, o amor zela, mas não sente ciúme. Uma pessoa zelosa protege a quem ama. Todavia, não tenta possuir o objeto do seu amor. O amor não sufoca a pessoa que ele se expressa. O ciúme é uma marca profunda de insegurança do apaixonado. E a paixão tem um tempo de validade. Ela tem um tempo. Nasce de um sentimento possessivo de paixão, mas nem sempre morre quando esta paixão se desvanece, pois suas raízes estão mais arraigadas no egoísmo do que no afeto, no egoísmo possessivo. E como disse Stendhal, o que torna a dor do ciúme tão aguda é que a vaidade não pode ajudar-nos a suportá-la. Entram aí as duas coisas, a vaidade e o ciúme. William Shakespeare, ele dizia que os ciumentos não precisam de motivo para ter ciúme. São ciumentos porque são. É uma desordem, é um descompasso, é uma desorganização psíquica. O ciúme é um monstro que a si mesmo se gera e de si mesmo nasce, mas nasce na falência de si mesmo. É isto que é
realmente paradoxal. O ciumento não é quem gostaria de ser e tem medo de que o outro, por quem nutre ciúme, não o ame como ele é. Ele não é quem gostaria de ser. E por causa disto, ele tem medo de que o outro não o aceite como ele é. Alguém disse que o ciúme é o germe do ódio na paixão. Mata lentamente, fere-a sempre. Ninguém pode amar e odiar ao mesmo tempo, mas pode ser apaixonado de tal modo que a sua paixão inclua raiva no relacionamento. Que coisa estranha. Que paradoxo. Há também o ciúme em razão do mérito. Muitas vezes admiramos tanto alguém que vai além de nossa capacidade, pessoa que tem mais competência, e isto nos causa inveja. Você olha para aquela pessoa que tem certas qualidades, você admira e começa então a invejar e a ter ciúmes. Como não somos capazes de superar esta pessoa que a gente admira nas suas qualidades, nós travamos uma guerra interna de superação, de boicotes. Nós tentamos minar aquela pessoa. Assim, a inveja fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso. A inveja gera este processo de degradação. Diz a história que Antônio Salieri, o grande músico, que foi professor de piano de Mozart, ele sentia inveja do talento do seu aluno a ponto de tentar envenená-lo. Não há provas cabais para se afirmar isto, mas há muitos comentários sobre esse assunto. Mas há suspeitas muito marcantes que apontam para esta possibilidade. A inveja é a inveja contra o sucesso. A inveja contra aquele que eu admiro. O apóstolo Paulo, ele nos diz algo muito curioso. Em Filipenses, no capítulo 4, verso 2. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Olha só. O que seria isto? Se estão no Senhor, o que levava a este desentendimento entre estas duas mulheres da igreja? O que era isto? Essas duas senhoras da igreja de Filipos já haviam trabalhado concordemente com o apóstolo, com Clemente, mas agora estavam em desavença, em competição na igreja. O que era isto? O que estava por trás deste comportamento? A Bíblia não nos diz o motivo
de tal discórdia. Mas pode ser algo como o ciúme. O ciúme pelo destaque de uma em detrimento da outra. Evódia é um nome que significa fragrância, fragrância agradável. Enquanto que sintique fala de alguém com um destino marcante. Muitas vezes o nome na cultura antiga ele trazia os traços da personalidade. Seria isto uma disputa de alguém, de algum ciúme entre elas, uma que expressava um bom perfume e a outra que tinha um destino marcante, e elas estavam disputando entre si algum espaço de ser notório, de ser notáveis, de ser especiais? Nós não podemos saber com clareza. Porém, o apóstolo Paulo usa a palavra implorar 2 vezes para mostrar que a exortação é dirigida tanto a uma como a outra. Eu imploro. Aqui dá a ideia de que tanto uma quanto outra estavam talvez se digladiando. Havia uma luta, uma guerrilha. O apóstolo Paulo pede que elas tenham a mesma mente do Senhor, a mesma mente no Senhor. Como eu estava falando, que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo para que aquelas 2 irmãs, elas tivessem a mesma mente no Senhor. Os ciúmes são obras da carne. E se estamos na carne, a Bíblia mostra que é impossível para nós harmonizarmos o bom perfume com o destino da vida cristã. É muito difícil fazer com que essas 2 realidades andem juntas. O ciúme é a matéria-prima do homicídio. Nós matamos nossos relacionamentos se nutrirmos sentimentos de rivalidade. Às vezes não matamos a pessoa fisicamente, mas desconectamos delas e nos distanciamos e não permitimos que flua entre nós a vitalidade da vida, o sentido da vida. Muitas coisas agradáveis passam ao largo da vida quando o ciúme assume o poder. Perdemos a oportunidade de viver com alegria, dominados pelo ciúme. Ele funciona noite e dia. Até o sono, até o sonho passa a ser dominado pelos sentimentos de sufoco naqueles momentos em que nós poderíamos estar descansando. Agora, veja bem, todo cuidado é pouco com esse tema, pois o ciúme muitas vezes vem disfarçado de bom moço. Que tal, hein? Ele vem com aquela carinha, parece que não é ciúme. Caim matou Abel por inveja e ciúme. Caim se apresentava como alguém com meritocracia, contudo não suportava
matou o irmão aceito pela graça. Ele chamou o irmão para o campo e lá ele o matou. Ele veio ali disfarçado. A religião é o campo fértil para o cultivo da inveja e do ciúme. Pois a religião, ela se apoia nos feitos do sujeito e quer se religar, aquela pessoa que está buscando se religar com Deus pelas suas obras de justiça pessoal, de mérito, e quando ele se compara com outro, ele começa a ter ciúme e inveja. O ciúme é uma arma mortal que mata tanto aquele de quem tem o ciúme como a própria pessoa que o nutre. Ela destrói. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: eu matei por amor. Não, você matou por ciúme e se matou junto, porque a sua vida perdeu o sentido. Ninguém pode ser realmente feliz alimentando-se de ciúme. E muito ciúme é fruto apenas da imaginação. Você está dizendo que tem ciúme, mas não tem realidade em si. Eu me lembro quando o ciúme fazia parte da minha história, que eu tinha ciúme das pessoas que se aproximavam da minha esposa. E eu imaginava coisas. Isso é um adoecimento da alma, que só Jesus Cristo pode libertar a pessoa. Não havia nenhum motivo, mas eu imaginava. As pessoas idealizadas e inseguras não suportam admitir que alguém possa ser melhor que elas e assim se consomem de ciúme. Elas não podem admitir que a outra pessoa tenha mais méritos, mais condições e vão se consumindo e tentando boicotar ou minar a vida do outro. Do ponto de vista do termo, há dois tipos de ciúme. Um bom e o outro mau. O bom pode ser chamado de zelo, cuidado, atenção. O mau é em tudo ruim. Ele sufoca. Quando a Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós, é esse zelo. Não é uma coisa de ciúme para prejudicar ou cercear. O bom ciúme ou o zelo protege, mas não sufoca os relacionamentos. Cuida da pessoa amada, mas não enclausura essa pessoa no medo de um deslize, de uma caída. Quando a Bíblia diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Tiago capítulo 4, verso 5. Esse ciúme aí é o zelo de Deus, é o zelo de Deus por nós. Esse é o ciúme zeloso que nos quer sem as complicações do pecado, sem os tombos morais, porém nos promove a uma intimidade sem escravidão, sem nos escravizar ao medo. Agora, esse ciúme que vem disfarçado de bons propósitos, de bom mocismo,
contudo nos aprisiona na masmorra do medo, isso é uma tragédia. Isso é uma coisa terrível. Este ciúme sufocador. A Bíblia mostra em Provérbios capítulo 6, versículo 34, esse tipo de ciúme, porque o ciúme excita o furor do companheiro e não terá compaixão no dia da vingança. Olha só, essa é uma versão bem interessante. Porque o ciúme excita o furor do companheiro e não terá compaixão no dia da vingança. A Bíblia também diz em Gálatas 5, 19 a 21, que as obras da carne são conhecidas e são. E aí ela cita prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui nós temos 15 obras da carne ou pecados carnais que nos impedem entrar no reino de Deus. E um deles é o ciúme, ou no plural, ciúmes. O único remédio para estes males da carne é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo de Gálatas 5:24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Precisamos crer e internalizar os efeitos da cruz de Cristo em nossas vidas para sermos libertos da obra da carne. Muitas vezes o ciúme vem disfarçado de bom moço, mas os seus resultados são perversos e a única solução é vê-lo crucificado com Cristo. A nossa expectativa é que você, e eu sempre me coloco, e eu, nós sejamos libertos de todo o ciúme adoecedor, mediante a nossa co-crucificação com Cristo. Eu falo aqui de coração para coração. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o nosso próximo programa, se o Senhor assim o quiser.